púlpito menorzinho, diz o pastor que o grande engole as pessoas. Hoje eu estou me sentindo engolido. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Sempre falo isso no início das mensagens. É uma alegria, um privilégio, mas uma responsabilidade imensa estar aqui junto dos irmãos para estarmos nos debruçando sobre a palavra de Deus. Estamos buscando na palavra de Deus a orientação, o entendimento para o nosso agir, para nossas vidas. Obrigado. Para que tenhamos a verdade nos guiando a cada passo que dermos. Nesse mês de julho, nós estamos meditando, então, sobre conselhos para a vida, né? Já deve estar projetando aí, conselhos para a vida, baseado no livro de Provérbios. E nós temos falado, então, durante todo o mês, né? Estamos ouvindo as mensagens do nosso amado pastor sobre a sabedoria, sobre o bem que a sabedoria nos traz. O pastor focou bastante, né? O pastor vai ver que eu estou prestando atenção, né? Na saúde para o corpo e força para os ossos. Falou muito, né? Provérbios 3:8, que a sabedoria do Senhor, ela dá saúde para o corpo, ela traz força para os ossos. Vimos também, domingo passado, o pastor terminou hoje no domingo pela manhã, que a sabedoria, né, e a armadura de Deus, elas têm uma relação, um paralelo. Por quê? Assim como a armadura de Deus, a sabedoria também nos capacita a resistir aos ataques do inimigo no dia mau. Vimos isso, temos visto isso. Hoje, eu vou tratar sobre uma outra abordagem, vou expandir um pouco a abordagem, fazendo perguntas que eu pretendo, eu vou tentar, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nos levar a compreender melhor a sabedoria. E o tema da nossa mensagem hoje é a alegria que vem da sabedoria. A alegria que vem da sabedoria. Esse é meu propósito nessa noite, nós entendermos e nos sentimos incentivados a buscar essa alegria que vem por meio da sabedoria. Vamos ler Provérbios 3, versículo 13, eu estou com ela na NVT aqui, Provérbios 3, 13, na NVT, é um versículo bom para memorizarmos, tá? Lança o desafio aí, rapidinho, curtinho, bom de memorizar. Provérbios 3, 13, na NVT, vai dizer assim: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Vamos falar todos juntos, novamente? Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele esteja nos guiando nessa pequena jornada que vamos tentar empreender nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, rogando dos altos céus a sabedoria que vem por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, compreender um pouco mais da Tua lei, da Tua palavra, compreender, Senhor, o que ela quer nos dizer, o que ela quer nos trazer, para que possamos aplicá-la de forma plena, de forma perfeita, de forma adequada às nossas vidas, ao nosso proceder, ao nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, seguir como igreja Tua, Senhor, nesta caminhada aqui na terra, rumo, Senhor, ao prêmio celestial. Que possamos, Senhor, de forma alegre, feliz, exultante, Senhor, sermos abençoados pela sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Muito bem. Esse versículo, então, de Provérbios 3, 13, que diz: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Então, esse versículo está fazendo uma relação entre sabedoria e felicidade. Felicidade vindo para aquele que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento. A palavra felicidade aqui, hoje eu vou usar um pouquinho o hebraico, né? Porque quando a gente vai a palavra original no hebraico, ela geralmente tem um sentido mais amplo do que aquela tradução. Por isso nós temos várias traduções, né, irmãos? Que a palavra ela tem um sentido amplo, algumas versões traduzem como felicidade, outras vai traduzir como
outra palavra, e isso nos ajuda a ampliar o nosso entendimento sobre o que a palavra está querendo dizer, a Bíblia está querendo dizer. A palavra felicidade aqui no hebraico vem de ashuer. Ashuer, que tem o sentido de feliz e também de abençoado. Feliz ou abençoado. Vocês lembram lá das bem-aventuranças? Lá em Mateus 5, Jesus falou das bem-aventuranças. Bem-aventurado vem da palavra makarios. Makarios, do grego, ele também tem esse sentido de feliz ou abençoado. Então, o que a palavra está dizendo aqui? O que Salomão está querendo dizer neste versículo? Que sabedoria, felicidade, bênção estão interconectados, estão interligados. Que a sabedoria, ela tem essa possibilidade de nos trazer felicidade. Tem essa possibilidade, essa capacidade de nos trazer bênção. Que viver sabiamente abençoará as nossas vidas. Salomão está querendo dizer isso aqui. Mas aí, vamos lá, como é que nós vamos então ser felizes e abençoados? Vamos levantar um dia de manhã e falar, hoje eu estou me sentindo sábio, né? Então eu já tenho que ser abençoado. Agora temos esse negócio de sentiu, né? Sentiu né? Se você sente, você é, né? Estou me sentindo sábio, então já vou começar a exigir de Deus as bênçãos da sabedoria que eu ganhei, né? Surgiu, caiu em cima de mim. Outra forma também, talvez, né? Rápida, prática, a gente está na frente da televisão lá o dia inteiro, né? Com o pé para o alto, e a gente orando ali, né, assistindo Netflix, assistindo filme, seriado, né, distraindo a cabeça, e estamos lá, Senhor, me dá sabedoria, né, e ali na horizontal, né, ali, de repente desce aquela unção de sabedoria e você levanta sábio. É assim? O que vocês acham, irmãos? Não é, né? Nunca foi. Não é. Então, nesse texto aqui, o que Salomão está dizendo? Que, olha os verbos que ele usa. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, adquire entendimento. Isso na NVT. Na NVI, eles vão falar assim, feliz é a pessoa que acha sabedoria, que obtém entendimento. Na NAA vai usar o achar também e alcançar. Muito bem. Para ser encontrado, para ser achado, tem que ser buscado. Você acha que a gente vai tropeçar na sabedoria no meio do caminho? Estamos lá, né? Distraidaço, curtindo a vida doidada. Opa, achei a sabedoria. Não é assim. Ela tem que ser buscada. E para ser buscada, ela primeiro precisa ser o quê? Ansiada, desejada. A gente só busca aquilo que nós sentimos falta, que nós desejamos. Desafio para essa noite, irmãos, que você comece a desejar a sabedoria. Eu vou apresentar alguns aspectos da sabedoria que eu espero que o Espírito Santo me ajude nessa missão de fazer os irmãos sentir o desejo de buscar a sabedoria para poder encontrá-la e então ser feliz, abençoado, ser alegre, ter a alegria que vem da sabedoria, que é o tema da nossa mensagem nessa noite. Então esse é o meu objetivo, fazer os irmãos ansiá-la, buscá-la, e quando nós buscamos, nós temos que nos esforçar para encontrá-la, para obtê-la, nós temos que lutar com todo o empenho para alcançar a sabedoria. Logo, nos tornar sábio para sermos felizes exige esforço, empenho, dedicação. Pode ter certeza, não vai cair do céu. Não vamos falar de Salomão, os irmãos vão falar, mas vamos chegar a Salomão, vamos entender Salomão. Então, às vezes, a gente não entende exatamente o que aconteceu com Salomão, naquele pedido que ele fez ao Senhor. Muito bem, então a pergunta é, nós estamos tendo entendimento e a postura adequada diante da sabedoria? Nós estamos ansiando, nós estamos buscando até encontrá-la, estamos buscando com empenho, dedicação, força de vontade, nós queremos essa sabedoria. Senhor, me ajude e nos esforçarmos para alcançá-la. Será que estamos? Sinceramente, e muito no contexto da sociedade brasileira, eu creio que não. Acho que nós temos que nos despertar para isso. Eu vou tentar ajudar um pouco. Então, a minha proposição nessa noite é que a sabedoria é algo de imenso valor. Se ela tem capacidade de nos fazer felizes, de nos abençoar, de nos trazer alegria, então ela tem um imenso valor, concorda? Quem aqui quer ser feliz? Ninguém? Quem quer ser abençoado? Quem quer sentir alegria? O que Salomão está falando aqui? Nós temos que encontrar sabedoria. Nós temos que alcançar entendimento. Então, hoje em dia, especialmente na nossa sociedade brasileira, infelizmente, ela é muito pouco valorizada. E por que será que as pessoas
realmente não buscam essa verdadeira sabedoria como aquela citada por Salomão. Então, nós vamos meditar, né, dentro desse contexto, né, de conselhos para a vida, vamos meditar em 5 perguntas sábias. Eu estou chamando de 5 perguntas sábias para nós buscarmos, ou entendermos e buscarmos essa alegria que vem da sabedoria. E a primeira pergunta é bem óbvia, deve estar aparecendo aí já. Primeira pergunta é bem óbvia. Primeira pergunta, o que é sabedoria? Né? Bom, vamos buscar o que se a gente não sabe o que é? Vamos tentar entender um pouquinho mais o que é sabedoria, que às vezes a gente mistura. Vamos ver que a gente mistura, não entende muito bem, acha que estão buscando sabedoria e estão buscando outra coisa. Aí eu vou citar um economista intelectual conservador americano, chamado Thomas Sowell. Alguns irmãos conhecem aqui. Em seu livro Os Intelectuais e a Sociedade, ele vai fazer um paralelo entre intelecto, inteligência e sabedoria. Para muita gente isso é a mesma coisa, né? Ah, está tudo num balaio só. Será que está? Vamos lá, o que Thomas Sowell vai nos dizer? Ele diz assim, intelecto não se confunde com sabedoria. O intelecto é a capacidade de apreensão e manipulação de conceitos e ideias complexas, e pode estar a serviço de conceitos e ideias que desembocam, por sua vez, tanto em conclusões equivocadas, quanto em ações insensatas. Vamos lá. Ele falou, então, de intelecto e um pouquinho sobre sabedoria. Intelecto, capacidade de aprender, de apreender, e aprender também, né? Conceitos, ideias complexas. Tá? Eu entendo que Deus nos criou com intelecto. Deus nos deu intelecto ao nos criar. O ser humano foi criado como imagem e semelhança de Deus, um reflexo dessa imagem é o intelecto que nós temos. Agora, o fato de termos intelecto já implica que nós somos sábios? Se a gente não sabe usar o intelecto. E aqueles grandes intelectuais, que é a tese do autor aqui, grandes intelectuais que só fazem besteira com o conhecimento que têm. São sábios ou são só intelectuais? Têm sabedoria ou têm só intelecto? Essa é a tese dele. Então, o intelecto também pode ser usado, pode ser usado para o bem, como também pode ser usado para o mal. Pode ser usado para o acerto, mas também pode ser usado para o erro. Talvez daí que venha aquela expressão, o gênio do mal, né? O cara é um gênio do mal, né? Só usa o intelecto dele só para fazer coisa errada. E nós vemos grandes aí, né? Sai uma versão nova, tecnológica nova de segurança no banco. Quase instantaneamente sai uma versão nova de vírus. Intelecto, mas usado para o bem? Para o mal. Para o mal. Continuando com Thomas Sowell, ele vai dizer assim, em seguida, a capacidade para apreensão e manipulação de ideias complexas é suficiente para definirmos o intelecto, mas não é suficiente para darmos conta da inteligência. Agora ele vai falar da inteligência, cuja realidade envolve combinação, preste atenção, do intelecto com capacidade de julgamento. E ele vai continuar, inteligência menos capacidade de julgamento é igual a intelecto. Como bom economista, né, ele vai montar uma expressãozinha matemática, né? Inteligência menos capacidade de julgamento igual a intelecto. Olha só, nós nascemos com o intelecto. Aí ele vai seguir, aí ele vai definir sabedoria. A sabedoria, que é a qualidade mais rara de todas, se verifica na habilidade de combinar intelecto com conhecimento, experiência e julgamento. Que coisa interessante. Nascemos, fomos criados por Deus como seres que possuem razão, intelecto. Mas a sabedoria não é inata do ser humano. A sabedoria é essa capacidade de julgamento, buscar conhecimento, juntar experiência para desenvolvermos inteligência. Ela tem que ser desenvolvida. Tem que ser o quê? O que Salomão falou? Ela tem que ser encontrada, ela tem que ser adquirida. E antes disso, ansiada e buscada. Então, nascemos com intelecto. Mas, irmãos, para desenvolvermos inteligência, temos que buscar sabedoria. Temos que buscar sabedoria. Muito bem. Então, Sowell vai dizer, resumindo, somente inteligente, aquele que sabe unir intelecto, que é inato, vem da imagem de Deus em nós, com sabedoria, que é capacidade de julgamento baseada em conhecimento, experiência, discernimento. Talvez por isso, como eu já falei, nós vemos tantos intelectuais fazendo um montão de besteira.
tem conhecimento, né? Tem intelecto vasto, sabe muita coisa, mas não sabe juntar e aplicar isso de forma boa, de forma útil, de forma abençoadora. Falta-lhes o quê? Sabedoria. Falta-lhes sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. 1 Coríntios 12, 8 vai dizer. 1 Coríntios 12, 8. Vai dizer assim, eu estou na NVI aqui. 1 Coríntios 12, 8. Pode colocar na NVI. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Mas, Jeiel, você não acabou de falar que a sabedoria tem que ser ansiada, buscada, alcançada e desenvolvida? Que Deus está dando sabedoria. Deus pode dar sabedoria como dom, sim. Mas essa não é a prática normal. Deus concede para alguns. Para outros, elas têm que ser buscada, desenvolvida. E nós vamos ver isso, o caso mais clássico na palavra de Deus é Salomão, né? Salomão pediu a Deus e virou sábio. É isso que a gente pensa, né? Senhor, eu quero sabedoria. Bum! Virou um sábio. Vou ampliar um pouquinho esse entendimento. Vamos lá? Vamos ampliar um pouquinho. Salomão desejou sabedoria e a pediu a Deus em 1 Reis 3, do 9 ao 13. Meu irmão vai colocar para nós. Pode colocar na NVT, tá bom? 1 Reis 3, do 9 ao 13, nós vamos ler juntos. 1 Reis 3, do 9 ao 13. Vai dizer assim, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Isso é Salomão pedindo a Deus, depois que Deus falou, pede o que quiseres. Cheio de discernimento para governar o teu povo. E capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, olha o que ele não pediu, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Vamos lá. Então, Salomão pediu sabedoria. Só que se a gente volta um capítulo antes, em 1 Reis 2, do 8 ao 9, 1 Reis 2, do 8 ao 9, na NVT, está dizendo assim lá. Aqui nós temos a seguinte situação, Davi, pai de Salomão, está à beira da morte. E ele está aconselhando seu filho, preparando, faça isso, faça aquilo, te sugiro, isso aqui você pode decidir. Ou aconselhando, e Salomão ouvindo, olha que coisa importante, né? O filho ouvindo o conselho do seu velho pai, inclusive na beira da morte. E Davi vai dizer o seguinte para Salomão, no versículos 8 e 9, lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Maanaim. Quando ele desceu ao meu encontro no Rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem, o quê? Opa, peraí. Já tinha sido abençoado aqui, já? Não. A bênção do Senhor foi no capítulo 3. No capítulo 2, o que o pai fala para ele? Você já é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. O que Davi estava fazendo? Orientando, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa pessoa, esses caras vão minar o seu reino. Se você não tomar providência, eles vão minar o seu reino. Muito bem. Então nós estamos aqui, Salomão, antes de pedir sabedoria a Deus, ouvindo do seu pai que ele era sábio. O irmão já tinha percebido isso? E quando a gente segue, eu não vou ler o texto aqui, né? Ele mostrou sabedoria, já, né, reconhecida por seu pai, e também mostrou sabedoria para resolver essa crise que o pai dele alertou, né, com seu irmão, com os inimigos do reino, em 1 Reis 2 ainda, e o versículo 46 de 1 Reis 2 vai dizer assim, e Salomão estabeleceu firmemente o seu reino. Capítulo 2. No capítulo 3, Deus o procura e fala, pede o que quiseres. Minha tese, irmãos, minha teoria, Salomão já ansiava, já buscava,
já tinha encontrado, estava desenvolvendo sabedoria, mas ele pediu a Deus: abençoe, amplie a minha sabedoria. Então o Senhor deu a Salomão algo que ele já possuía e ampliou de forma magnífica. Mas Salomão já buscava a sabedoria, tanto que o próprio pai já tinha reconhecido, tanto que ele resolveu uma crise terrível com seu meu irmão, crise com pessoas que perseguiam o seu reino logo no início, e a palavra de Deus diz assim em 1 Reis 2,46, e Salomão estabeleceu firmemente o seu reino, por meio das suas ações sábias. Quer ver outra coisa interessante? O pedido de Salomão agradou o Senhor. Isso quer dizer que ele já pediu com sabedoria. Ele mostrou sabedoria ao pedir sabedoria. Então, seu próprio pedido a Deus foi incrivelmente sábio, agradando ao Senhor. Desta forma, Deus deu a ele sabedoria, que foi o que ele pediu. E também deu as bênçãos da sabedoria, por sua sabedoria, ao pedir sabedoria. Deu para acompanhar? Deu? Se perderam, não? Deus abençoou mais ainda Salomão pela sua sabedoria ao pedir sabedoria. Coisa fantástica. Amém, irmãos? Então, Deus dá. Deus dá. Mas também nós temos que buscar. Não vamos ficar esperando cair do céu, irmão. Nós temos que buscar. Nós temos que ansiar e buscar sabedoria. Deus quer que sua imagem em nós manifesta também através do nosso intelecto, seja desenvolvida, potencializada e expandida pela busca da sabedoria. Assim nos tornaremos mais semelhantes a Ele. O Senhor quer. O Senhor não quer que nós sejamos a imagem do seu Filho? O Senhor não quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele? Desenvolvamos o nosso intelecto para que nós nos aproximemos cada vez mais da imagem de Deus em sabedoria. Aí eu faço uma pergunta aqui, os irmãos falam, Jael faz cada pergunta. Adão e Eva foram criados sábios? O que os irmãos acham? E a decisão errada que eles tomaram? Eu entendo que eles foram criados, imagem de Deus com intelecto. E a sabedoria eles tinham que desenvolver. A decisão que eles tomaram, a resposta que eles deram a Deus, a gente olha assim, mas que coisa mais infantil, né? Poxa, foi a mulher, foi a serpente, nem assumir a culpa. Eles foram criados prontos para ser desenvolvidos, com um intelecto perfeito, prontos para buscarem o quê? Experiência, maturidade, capacidade de julgamento, desenvolvendo sabedoria. Eles falharam, não por falta de intelecto, mas por falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Então, esse é o primeiro ponto. Se não entendemos o que é sabedoria, eu estou falando o quê? O que é sabedoria? Não iremos buscá-la. Se a gente não entende, a gente não vai buscar. Não, já é só esperar que o Senhor vai mandar. Né? E poderemos sofrer amargamente a sua falta em nossas decisões. Busque desenvolver seu intelecto pela busca da sabedoria para ser feliz, abençoado e ter alegria nesta vida. Essa é a primeira pergunta. O que é sabedoria? A segunda pergunta, sábia. Segunda pergunta, sábia. Qual a importância da sabedoria? Vamos ler Provérbios 1, do 2 ao 3. Provérbios 1, do 2 ao 3, na NVT, vai dizer, vamos ler aqui, né? Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas, ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Salomão está falando do quê? Dos provérbios. Ele está dizendo o quê? Que os meus provérbios, eles têm por objetivo ajudar a compreender a instrução dos sábios. Ou seja, os meus provérbios têm como objetivo levá-los ao quê? À apreensão da sabedoria. Não é isso? Compreender a instrução do sábio? A apreender, entender da sabedoria. A sabedoria, por sua vez, vai ter a função de quê? Ensinar uma vida o quê? Disciplinada e bem-sucedida. Vamos começar por aí. Palavra disciplina. Vamos de novo ao hebraico. A palavra é musar, tá? Musar. E tem o sentido de, olha o sentido de disciplina, conforme expresso por essa palavra original hebraica. Treinamento, exortação, correção ou castigo. Treinamento, exortação, correção ou castigo. Isso quer dizer o quê? Que uma vida disciplinada é uma vida que se submete ao quê? Ao treinamento, submete à instrução,
se submete à exortação, mas também, quando é necessário, submete ao quê? Ao castigo. Ao castigo. Tudo isso está junto do conceito de desenvolvimento de sabedoria. Desenvolver uma vida disciplinada, uma vida que busca instrução, a vida que busca conhecimento, mas a vida também que está sujeita, está submissa à exortação e ao castigo quando necessário. Aí o próprio Salomão vai falar em Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12. Conseguimos ver aí? Diz aí, na NVT. Por isso, Deus lhes disse, não, Provérbios 3. Estamos em 1 Reis aí. Provérbios 3, 11 e 12 vai dizer assim, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Submeta-se ao quê? A disciplina. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Então, a submissão à disciplina é uma parte muito importante dessa busca pela sabedoria, para esse processo de aquisição de sabedoria. Pois, o que Salomão está querendo dizer é que é a questão do treinamento com esforço, com sofrimento, sujeito à disciplina quando necessário, faz parte do processo da busca pela sabedoria. Irmãos, não vai cair do céu, irmãos. Não vai cair do céu. Uma ilustraçãozinha interessante, tá? Todos aqui já ouviram falar, né, do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, né, que o governo federal está cortando, mas alguns estados estão dizendo que vão continuar. Eu li uma estatística agora, essa semana, sobre esse programa nacional. Olha que coisa interessante, do MEC, final do ano passado. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, segundo o MEC, apresentou, olha as estatísticas, 82% de redução nos casos de violência física, 75% de redução nas denúncias de violência verbal, 82% de redução nos casos de depredação do patrimônio da escola e 80% de redução na evasão e no abandono escolar. Aí minha pergunta, qual é a diferença? Né? A gente tem, qual é o diferencial desse projeto? Né? A escola virou quartel, é isso? Não. O currículo dessa escola é o mesmo do currículo das escolas normais, civis. A maior parte dos professores também são civis. Eu vi isso em vários vídeos. Tá? O tempo de permanência na escola, igual das escolas civis. Qual é a diferença? Exigência de disciplina. Se vocês procurar os videozinhos, o aluno chega na sala, cumprimenta o professor. Né? Se ele chegar antes do professor, quando o professor chega, todo mundo levanta, cumprimenta o professor. Quando ele vai sair, pede licença para ir ao banheiro. Disciplina. Só. Mais nada. Percebe? Isso não vai exatamente na direção do que Salomão está falando? Para termos sabedoria, busca de quê? Precisamos do quê? Vida disciplinada. Precisamos nos submeter à disciplina, à exortação, ao treinamento e ao castigo quando necessário. Porque nós erramos, né? Eu erro de vez em quando, não sei os irmãos, eu erro de vez em quando. Esse é um ponto, uma primeira importância da disciplina. A segunda importância, a palavra bem-sucedido. Então, está lá, né? A finalidade da sabedoria, dos provérbios sábios de Salomão, é ensinar a vida disciplinada e vida bem-sucedida. Essa palavra, bem-sucedida, do hebraico novamente, é sarral, que pode ser entendida no sentido intelectual, bem-sucedido no alcance do entendimento, como também pode ser entendido no sentido de prosperidade material, que é o sentido mais comum, né? Bem-sucedido, porque eu ganhei dinheiro, comprei bens, imóveis, então eu sou bem-sucedido. Mas a palavra não tem só esse sentido, tem duplo sentido. Propriedade tanto material como prosperidade, né? Tanto material quanto alcance de entendimento. Então, que conclusão nós tiramos, né? Quando nós juntamos, então, vida disciplinada com vida bem-sucedida? Que os provérbios de Salomão, a sua sabedoria, ensinam humildade intelectual, submissão à instrução e à correção, que é a vida disciplinada, conduzem ao entendimento e à prosperidade, que é a vida bem-sucedida, com um objetivo maior. Esses dois são os caminhos, vida disciplinada e a vida bem-sucedida são caminhos para chegar no objetivo maior. E qual é o objetivo maior? Está no final do versículo 3. Final do versículo 3. Não sei se vai projetar aqui, Provérbios 1,
versículo 3, vai dizer assim: ajudá-las, as pessoas, né, a fazer o que é certo, justo e imparcial. Fazer o que é certo, justo e imparcial. Olha só. Então, nós queremos chegar na sabedoria. Muito bem, que caminho nós fazemos? Nós temos que ansiar, buscar, nos esforçar, nos empenhar para conseguir desenvolver uma vida disciplinada, que é uma vida de treinamento, uma vida de busca, uma vida de empenho, uma vida submissa à instrução, ao castigo quando necessário. Nós temos que buscar o quê? Uma vida bem-sucedida, que alcançar o entendimento. Também vamos ter como bênção a prosperidade material, né? Às vezes, prosperidade material não é ficar rico, tá, irmãos? É ter o nosso pão de cada dia. Isso é prosperidade material, né? Para alcançar o quê? Chegar em que objetivo maior? Fazer o que é certo, justo e imparcial. Não é para ficar rico, não. Não é para ser o bonzão, não. Não é para ganhar um montão de diploma, não. Não é para ficar saindo na mídia como, isso aí é o especialista. Não, para ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. Que coisa interessante. Parei para ver. Salomão era o que mesmo? Qual era a profissão principal dele, hein? Rei, né? Rei Salomão. Okay? Você acha que Salomão tinha mais o que fazer, não, do que ficar escrevendo conselhinho de autoajuda? Então, não era conselhinho de autoajuda, era algo de extrema importância no entendimento dele. O quê? Ajudar as pessoas a o quê? A desenvolver uma vida disciplinada, a ter uma vida bem-sucedida no sentido intelectual e, se Deus quiser, também no sentido material, mas com o fim, o objetivo final, principal, maior de ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Aplicação desse segundo ponto, dessa segunda pergunta sábia, da importância da sabedoria. Sabedoria é de suma importância para nos dar condições e ferramentas para sermos o quê? Ricos? Milionários? Ter carrão? Ferrari? Não. Para fazermos o que é correto, justo e imparcial, assim como Deus. Dê a devida importância à sabedoria para ter uma vida disciplinada e bem-sucedida e assim ser feliz, abençoado e ter alegria nesta vida. Esse é o segundo ponto. Terceira pergunta sábia. Vamos ver como é que está o horário aqui. Estamos caminhando bem. De onde vem a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Muito bem. Então, já tocamos um pouquinho nesse assunto, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Nós vivemos hoje numa época, tá, cuja definição é época materialista. Nós vivemos num período histórico materialista. O que é isso? Tudo que nós fazemos tem que resultar em benefício material. Tudo que nós fazemos, o tempo que nós dedicamos, o nosso esforço, nossa dedicação, nossa saúde, até o nosso investimento tem que resultar em benefício material. Estou falando algo que os irmãos não tenham percebido ainda? Quer ver uns exemplos? O maior exemplo que eu vou usar aqui na mensagem era da educação. Então, estamos falando de sabedoria, né? A área da educação. Então, é assim, ó. Vou estudar, vou fazer um curso, né? Vou comprar uns livros mais técnicos. Com que objetivo? Aprender? Não. Eu quero passar em concurso, eu quero ganhar mais, eu quero conseguir uma promoção, eu quero melhorar a competitividade, melhorar a minha empregabilidade, né? Os termos técnicos aí, eu quero mudar de área, né? É só isso? Não, o objetivo é esse. Tá bom. Né? Por que Salomão precisava buscar sabedoria se ele já era rei? O rei mais rico que já existiu, e ele está buscando sabedoria e dando conselho, escrevendo. Nós vamos ver mais para frente que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Para quê? Investir tanto tempo da vida dele? Se ele não queria ganhar o que com isso? Ele já era rico, milionário. Vai curtir a vida doidado, meu filho. Não é isso que a gente fala? Não, alma, né? Folga, goza, acumulaste bens, né? Para que eu vou ficar perdendo tempo com busca de sabedoria? Para que eu vou ficar perdendo tempo escrevendo provérbio para ajudar os outros a ter sabedoria? Eu já estou rico, já estou bem de vida, não preciso mais de nada. Percebe que tem algo aí que não está batendo bem? Claro, irmãos, que eu não estou dizendo que a gente ter plano, objetivos na vida, se esforçar, buscar ganhos materiais.
isso seja errado, não é. O problema é quando esse é o único objetivo. Quando esse é o único. Eu só paro para estudar porque eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. Eu só vou fazer um curso porque eu vou aprender para passar, para ganhar, para ser promovido. Esse é o problema. E essa ideia, a gente acha que isso, né? Veio da minha cabeça. Não é não. Aí, vou falar um pouquinho de história aqui. Essa ideia é chamada de ideia utilitarista. Ou seja, tudo que a gente faz tem que ter uma utilidade material. Eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. Isso não veio de nada, do nada. Para quem conhece o Brasil Paralelo, lá tem um documentário chamado Pata Educadora. A Esther gosta muito, a Estherzinha, né? Cadê a Estherzinha? Ela gosta muito, fala muito, que ela é da área de educação. E lá eles nos apresentam, né, as propostas educacionais de um cidadão chamado John Dewey, que viveu final do século XIX, início do século XX. Filósofo, pedagogo norte-americano, que foi influenciado pelas seguintes pessoas. Rousseau, que fala que o homem é bom. Ele é sempre bom, né? Nasceu bom. Se tem alguma coisa de ruim no homem é por causa da sociedade. Antibíblico. Darwin, todo mundo já conhece, né? Evolucionismo biológico. Kant, tá, o filósofo, muita gente não conhece, mas tem Kant na cabeça sem saber. Kant diz o seguinte, que a realidade, na verdade, não existe. A gente só consegue ver algumas aparências da realidade. A realidade mesmo, a gente não consegue tocar nela absolutamente. Ou seja, foi o filósofo que lançou as raízes, os fundamentos do que a gente chama de relativismo. Está acabando com a igreja, conosco hoje, né? Está dando bastante pancada, não acabando, mas batendo bastante na igreja. Nós precisamos revidar. Muito bem. Kant e Hegel. Hegel ele vai falar da chamada dialética, da evolução dialética, da tensão dialética. Mas vamos entender um pouquinho mais uma aplicação prática dessa dialética, que são desenvolver pelo conflito. Muito bem. Então ele criou uma filosofia chamada de instrumentalismo ou pragmatismo, marcada pelo desejo de romper com a filosofia clássica, porque ele via essa filosofia como ligada à classe dominante. A filosofia clássica, quando se fala filosofia clássica, está falando educação clássica. Quando se fala educação clássica, está falando educação cristã. Tá? Vamos traduzir direitinho. Aí que ele segue dizendo assim, o texto que eu tirei. Sua filosofia, da onde derivou a sua pedagogia, considerava que a autorrealização do indivíduo só era possível por meio da democracia, entre aspas, entendida como a participação de indivíduos na ação coletiva, tudo coletivo. Como resultado do desenvolvimento nos alunos da capacidade de raciocínio e de espírito crítico, ou seja, tudo tem que ser criticado. Inclusive a educação clássica, ela foi criticada, né, e foi abandonada. Esse espírito crítico, ele batizou, ele chamou de teoria da investigação, que dois filósofos de uma escola, chamada Escola de Frankfurt, adoraram, absorveram, foram Habermas e Durkheim, aperfeiçoaram essa teoria e mudaram o nome dela para teoria crítica. Ou seja, nós temos que criticar tudo, tá? Inclusive e principalmente a fé cristã. Dessa forma, a educação deveria tão somente dar aos estudantes os meios e o caráter necessário para participar ativamente da vida pública e social. Ou seja, a educação com interesse prático e instrumental de formar cidadãos. Ou seja, nenhum objetivo individual, nenhum objetivo pessoal, nenhuma razão transcendente. O que é a tradução disso aqui? Nós temos que estudar para ganhar dinheiro. Nós temos que estudar para ser cidadãos e gerar força de trabalho para a sociedade. Com isso, você mata todo um lado da educação. Essa educação, ela foi batizada no Brasil de educação progressista. Influenciou fortemente a nossa pedagogia, por meio de Paulo Freire, a qual ela incorporou a ideia de Hegel, hegeliana, que eu falei, da tensão dialética. Tensão é o conflito entre os opostos para gerar uma síntese, uma melhora. E sabe qual é o conflito que foi desenvolvido por Paulo Freire? Entre alunos e professores. Então, os professores, quando estão na sala de aula, ralando com os alunos, o aluno não quer aprender nada, não quer estudar, só quer zonear, só quer bagunçar, atrapalhar os outros. É Hegel, tensão hegeliana. É o quê? A tensão dialética que vai gerar algo melhor. Eu ainda estou esperando esse algo melhor até hoje. Essa pedagogia foi batizada de pedagogia do oprimido. Muito bem. Voltando para Provérbios. Segundo Provérbios, qual era o objetivo maior, então, da sabedoria? Nós acabamos de falar. Era fazer o que é certo. Vamos falar juntos? Fazer o que é certo, justo e imparcial. Fazer o que é certo, justo e
e imparcial. Buscar a correção, buscar a justiça e buscar a equidade. Não é igualdade, equidade. E nós ganhamos dinheiro aonde nisso aí? Cadê o utilitarismo? Não tem. O ganho vem como bênção do Senhor. Está na bênção que a sabedoria traz, não na sabedoria em si. Então, o que Salomão está nos ensinando em Provérbios, que nós temos que buscar a sabedoria por motivos superiores. Motivos, na filosofia, metafísicos. Na igreja, motivos espirituais. Buscar o reino de Deus, acima, né? Primeiro, antes de todas as coisas, Mateus 6,33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 3, 14 e 15. Vamos ler? Provérbios 3, 14 e 15. Deixa ele projetar para nós aí. Que coisa interessante, irmãos. Achamos? Muito bem, vamos lá. Aqui não está. Bom. Provérbios 3, 14. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata, e rende mais que o ouro. Uau! Vamos seguir. A sabedoria vale muito mais que o quê? Que rubis. Nada do que você deseja, nenhum objetivo prático, financeiro, utilitário, e ação coletiva, e ação social, vale mais do que ela, do que a sabedoria. Percebem? Como a ideia é contrária à Bíblia, e a gente não percebe, a ideia do utilitarismo na educação é contrária à Bíblia. Muito bem, por que a sabedoria, então, conduz à correção, à justiça e à equidade? Está lá em Provérbios 1,7, 1,29, 2,5, 9,10 e 15,33. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando nós buscamos a sabedoria por meio do temor ao Senhor, a humildade diante de Deus, nos submetemos à autoridade de Deus, quando Deus é a fonte, da onde vem, procede a sabedoria, aí sim, ela nos conduz o quê? A correção, a justiça e a imparcialidade. Temer a Deus em si mesmo é sabedoria. Temer a Deus é sabedoria. Aí o Geel polêmico vai jogar mais uma aqui. Muito bem. E onde está a sabedoria? Que é a nossa pergunta, né? Um engano muito comum no meio cristão é pensar que só devemos buscar sabedoria e conhecimento na Bíblia. Não estou falando que não devemos, estou falando que só buscar sabedoria e conhecimento na Bíblia. Vamos ver o caso de Salomão? 1 Reis 4, do 29 ao 30 e o 32 ao 34. Se conseguir projetar aí para nós, 1 Reis 4, 29 e 30, depois a gente vai do 32 ao 34. 1 Reis 4, ou na NVT ainda, tá? 1 Reis 4, 29 em diante. Vamos ver o horário, enquanto isso eu tomo um pouco de água aqui. Hoje eu lembrei de tomar, normalmente eu não lembro. 1 Reis 4, 29 em diante vai dizer assim: Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto, olha a palavra vasto, quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Então, estava tendo uma comparação entre a sabedoria de Salomão, a sabedoria dos sábios do Oriente, a sabedoria dos sábios do Egito. A de Salomão era menor? Maior. Compôs 3.000 provérbios. Está aí a teologia dele, ok? Teologia de Salomão, 3.000 provérbios. Escreveu 1.005 canções. Então, ele era compositor também, provavelmente músico. Provavelmente também tocava algum instrumento ou instrumentos. Podia falar com entendimento, estou seguindo aqui, hein? Podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie. Está em compôs, segue. Podia falar isso, com entendimento, sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Isso estava na Bíblia? Estava na Torá? Sobre as plantas? Não que eu saiba, eu estou procurando aqui ainda, não achei. Mas o que ele fala? Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvir a sabedoria de Salomão. Será que esses sábios que vinham todas as nações da época, vinham consultar Salomão, era só para ouvir ele falar da Torá? Eu imagino que também.
Também, né? Ouvia os seus provérbios, ouvia a aplicação da Torá na vida prática. Mas não era só por isso. Porque Salomão ele tinha conhecimento de música, ele tinha conhecimento das plantas. Então vamos lá, ó, profissões que nós vemos aqui em Salomão, algumas profissõezinhas aqui. Então ele era teólogo, né? Escreveu seus provérbios, compositor, né? Escreveu suas canções, provavelmente músico, compunha e tocava. Ele era biólogo, ele era o que mais? Botânico, ele era o que mais? Zoólogo, ele era talvez veterinário também, né? Cadê a Sara? Não está aí hoje, já foi para o curso, né? E nós vamos ler os provérbios dele, tem aplicação para a vida prática, então ele era sociólogo, né? Ele era filósofo, rapaz. Né? Então, a sabedoria vem de Deus, está em toda a criação de Deus. Nós temos que buscá-la, irmãos. Nós temos que buscar conhecer mais de Deus através das duas revelações. A gente estuda isso na teologia, mas a gente fala também na Escola Bíblica Dominical. A revelação especial de Deus está na sua palavra, Jesus Cristo, mas existe a revelação geral de Deus que está na criação. Nós vamos terminar essa mensagem com um videozinho de 4 minutos, que quem não sair daqui de queixo caído, eu vou derrubar o queixo. Porque vai mostrar as maravilhas de Deus na criação, irmãos, é de arrepiar. Vamos seguindo então. Foi com esse pensamento e com a humildade diante de Deus que a ciência moderna, lá no século 17, 18, se originou por meio de cristãos. Vou citar uns nomes aqui, quem lembra aí da física, da matemática, né? Copérnico, astrólogo, Kepler, astrólogo, Galileu, astrólogo, Newton, leis de Newton, Boyle, física, Faraday, eletricidade, física, Mendel, Kelvin, Planck, Pasteur, muitos outros. Esses homens, com esse pensamento, nós temos que buscar Deus, Jesus Cristo, a revelação especial, mas também Deus está na criação. Vamos entender Deus, buscando conhecê-lo através da criação, suas maravilhas, sua inteligência, sua sabedoria na criação. Então, eles buscaram maior compreensão da natureza, entendendo que no seu conhecimento, nos aproximamos do conhecimento do supremo engenheiro e criador de todas as coisas. Salmo 19:1 vai dizer, podemos recitar juntos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que eu quero dizer? Quando a gente usa a Bíblia como um mapa, como um guia, ela nos conduz a fantásticos tesouros na criação de Deus. Repetindo, deve estar aí. Quando nós usamos a Bíblia como um mapa, como um guia, nós encontramos fantásticos tesouros em todo o universo do conhecimento. Para fecharmos esse ponto, terceiro ponto, tem mais 2, tem que acelerar. A verdadeira sabedoria é aquela que conduz à correção, à justiça, à imparcialidade, que revela a Deus na criação, que preenche a nossa alma e por isso é superior a ganhos materiais. Essa preciosa sabedoria vem da onde? Do eterno e perfeito Deus. Busque a fonte da verdadeira sabedoria para ser feliz, abençoado e ter alegria nesta vida. Quarto ponto, quarta pergunta sábia. Qual o alvo da sabedoria? Ela pretende alcançar quem? Provérbios 1, 4 e 5. Provérbios 1, 4 e 5. Os irmãos abram aí, ou vai ser projetado, está ali, vamos lá. Estes provérbios, que não está aparecendo aqui para mim, estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Então, nós vamos ver 3 alvos aqui, né? Salomão chegou e vou mirar em 3 aqui, ó. Primeiro, pá! Quem? Os ingênuos. Quem são os ingênuos? Os alvos mais fáceis do inimigo, porque eles acreditam nas mentiras dele. A esses falta capacidade de julgamento, necessário a inteligência. Não são burros, mas são inocentes e crédulos. Acreditam em qualquer coisa e não olham assim, peraí. Educação só para poder ganhar dinheiro? Mas, pô, e Salomão? O que Salomão está falando aqui? Por que isso? Né? A gente ter esse sentimento de que alguma coisa não está certa. Então, os ingênuos acreditam em tudo. Falta-lhe justamente o que diz em Mateus 10,16. Simplicidade da pomba, junto com ela tem que vir o quê? Astúcia e prudência
da serpente. Esse é o primeiro alvo, os ingênuos. Você é ingênuo, irmão? Acredita em qualquer coisa? Está faltando sabedoria. Segundo alvo, Salomão mirou. Pá! Os jovens. Os jovens, né? Vou arrumar encrenca aqui agora. Né, Duda? Fica com raiva de mim não, hein, Duda? Os jovens, por falta de vivência e experiência necessários ao aperfeiçoamento da capacidade de julgamento, que é sabedoria, os jovens também são alvos preferenciais de Satanás, especialmente nos dias atuais em que a juventude é doutrinada pela escola e pela mídia para ser arrogante. Como? Já chega para o pai e fala assim, você não sabe nada, você está desatualizado, você é careta, você é velho, você é do quê? Né? Ó, tem jovem rindo aí, ó, carapu serviu aí, hein? Tem jovem rindo. O professor vai falar para você, claro, nossos professores cristãos, verdadeiros, né, que entendem um pouquinho da sabedoria de Salomão, não vão falar isso, mas outros vão dizer assim, você tem que chegar para o seu pai e falar que ele não sabe de nada, que ele está ainda no século passado, que ele não sabe ele não sabe de nada, você que sabe mais que ele. Aí o jovenzinho, né, chega arrogantezinho e acha que sabe tudo, que ele sabe como consertar o mundo, né? Vieram, sei lá, pela Bíblia 10 mil anos antes dele, né? Pela ciência aí, mais ou menos, tá? Mais tempo, mas pelo menos 10 mil anos. 10 mil anos de gente nesse mundo, não conseguiram consertar, mas o jovenzinho que nasceu semana passada, já sabe como resolver todos os problemas do mundo, né? Vamos dormir com essa. Muito bem. Aí Salomão, percebendo essa fragilidade do jovem, ele vai dizer, lá em Provérbios 1, 8 e 9. Provérbios 1, 8 e 9. Se conseguir projetar, vai dizer assim, meu filho, ele fala muito, né? Meu filho. Depois a gente vai ver Roboão, né? Entrou por aqui e saiu por lá. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será o quê? Coroa de graça na sua cabeça. Todo mundo vai ver aquilo brilhando na sua cabeça. E colar de honra no seu pescoço. Poxa, quem não quer uma coroa na cabeça brilhando, cheio de pérolas, um colar também cheio de rubis pendurado no pescoço? Todo mundo quer, né? O Salomão está dizendo que você tem que aceitar a correção do seu pai e a instrução da sua mãe. É isso que você precisa fazer. Aí a gente vai ver Roboão. Quem conhece a história de Roboão, né? O rei Roboão, né? Filho de Salomão, ele conseguiu, com a sabedoria dele, dividir o reino. Por quê? Porque lá em 1 Reis 12, 8, vai dizer assim, mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos, os velhos, sabe? Os caretas, os coroa, lhes tinham dado, e foi pedir o conselho a quem? Aos espertinhos, aos jovens, né? Que haviam crescido com ele e o serviam. Sabe o que ele conseguiu com isso? Dividir o reino. Nunca mais Israel se tornou uma nação única. Nunca mais. 10 tribos sumiram. Hoje nós temos 2. As outras estão aí espalhadas. Temos 2. Por quê? Ouviram o conselho dos jovens. Então, o segundo alvo de Salomão, ele manda um tiro aqui, pá, para o jovem. E o terceiro? Os sábios. Mas Salomão dando conselho para o sábio. Salomão dando conselho para o sábio. O verdadeiro sábio é aquele sempre consciente que ainda tem muito o que aprender, né? Aí vale a máxima de Sócrates, né? Só sei que nada sei. O sábio falso, por sua vez, Provérbio 3,5 vai dizer que ele depende do seu próprio entendimento. Provérbios 3,7 vai dizer, se impressiona com a sua própria sabedoria, ou seja, é sábio em si mesmo, aos seus próprios olhos, e não ouve o ensino do Senhor, de temê-lo e afastar-se do mal. Na minha visão, são aqueles com muito intelecto, mas que erram e conduzem outros ao erro. Mateus 18, 6, 7, palavra de Jesus, vai falar sobre esses se acham sábios e conduzem outros para o erro. Mateus 18, 6, 7, na NAA, se conseguir mostrar para a gente aqui, Mateus 18, 6, 7, estou na versão NAA. Então Jesus vai dizer assim, ó, mas se alguém fizer, e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço, em vez de colar de honra, né? Pendurar uma pedra de moinho no seu pescoço e fosse jogado na profundeza do mar. Seguindo, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas.
Jesus pode estar falando desses sábios, que confiam em si mesmos, né? São sábios aos seus próprios olhos, que se admiram com a sua própria sabedoria e não procuram temer ao Senhor, né? Seguindo, então, para nós terminarmos esse ponto, que é o penúltimo, afinal, para quem é que é destinada a sabedoria, então? Isso é só para os ingênuos, só para os jovens e só para os sábios, né? Para o resto não, né? Mas quem que sobrou aí? Quem de nós que muitas vezes não é inocente, quem de nós que muitas vezes não é inexperiente, como jovens, quem de nós que muitas vezes não é orgulhoso, cheio de empáfia, eu sei tudo, e não quer ouvir conselho? Levanta a mão. Um de cada vez. Então, são para todos. Nós somos os alvos da sabedoria. Todos nós. De vez em quando somos inocentes, de vez em quando mostramos inexperiência, de vez em quando somos orgulhosos, e de vez em sempre somos os três. Né? Às vezes nós somos os três. Inocente em algumas coisas, inexperiente em outras e orgulhosa em terceiras coisas, né? Então, a sabedoria de Salomão, ela é para todos. É para todos nós. Todos nós carecemos de alcançar a perfeita sabedoria divina. Permita-se ser tratado por ela para ser feliz, abençoado e ter alegria nessa vida. O último ponto, irmãos, não durmam. Sejam sábios. Quinta e última pergunta sábia. Para onde nos conduz a sabedoria? Bom, nós vimos então que o princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor, ela vem de Deus. Mas qual é o fim? Para onde que ela nos conduz? Nós já vimos então o que ela é, vimos o que ela não é, falamos da sua importância, negamos o valor de buscá-la apenas por benefícios materiais, compreendemos que todos carecemos dela. Mas o objetivo da sabedoria é ser sábio? Só ser sábio? Será que ela nos conduz simplesmente à sabedoria para sermos sábios e andar com um crachazinho de sábio pendurado aqui? Para todo mundo, que homem sábio, será? Aí vou fazer um paralelo rápido, vou acelerar um pouquinho aqui, entre Provérbios e alguns textos do Novo Testamento. Provérbios 3:18. Mostre para nós aí, Provérbios 3:18. Provérbios 3:18 vai dizer assim: ela é árvore, está falando da sabedoria, ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Falando que a sabedoria, ela é o quê? Árvore de vida. Quem mais que é árvore de vida, hein? Lucas 23, do 27 ao 31. Lucas 23, do 27 ao 31, vai falar de alguém também que é árvore de vida. Lucas 23, 27 ao 31. Os irmãos acompanhem. 27. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele, por Jesus. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas: soterrem-nos. Pois se faz essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Árvore seca, morta, a árvore verde, cheia de vida. Jesus também, como a sabedoria, é árvore de vida. Provérbios 3, do 19 ao 20. Vamos voltar lá, Provérbios 3, 19 ao 20. Projeta para nós. Provérbios 3, 19 ao 20 vai dizer então, 19. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento estabeleceu os céus, por seu conhecimento brotam as fontes profundas e do céu caiu o orvalho durante a noite. Então a sabedoria estava com Deus na criação, ok? A sabedoria estava com Deus na criação. Aí nós olhamos João 1:3, Evangelho de João 1:3, olhamos Colossenses 1:16, vai dizer assim, João 1:3, preste atenção. Por meio dele, de Jesus, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Colossenses 1:16 vai dizer, pois, por meio dele, Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Mais um paralelo entre a sabedoria e Jesus Cristo. Jesus também estava com Deus na criação e por meio dele tudo foi feito. Provérbios 4 agora, do 11 ao 12. Provérbios 4, do 11 ao 12.
Provérbios 4, 11. Vai dizer, está aqui: eu lhes ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. O 12. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Então, a sabedoria é um caminho. Aqui está dizendo que é o caminho para a vitória, o caminho para a vida. Quem que João, Evangelho de João 14, 4, 6, também recebeu o mesmo título? Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabem para onde o Senhor vai, disse. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, por meio do caminho que é Jesus, pela verdade de quem Ele é, nós somos conduzidos à vida. Caminho, verdade e vida. Através do caminho, o caminho que é Jesus, pela verdade de quem Ele é, nós somos conduzidos à vida. Salomão está dizendo que a sabedoria também é o caminho. Então, Jesus, assim como a sabedoria, é o único caminho para a vida. E para fecharmos, antes de irmos para o videozinho, Provérbios 8, 30. Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Provérbios 8, 30. Vamos pegar o 29. Podemos pegar o 29. Isso. Aqui, Salomão falando da criação, como a sabedoria estava junto de Deus na criação. Então ele diz assim: estava lá a sabedoria quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta, eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Então a sabedoria, a alegria de Deus. Quem mais que é a alegria de Deus? Mateus 3,17. Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós podemos dizer, irmãos, baseado na palavra de Deus, que o princípio da sabedoria é Deus e o fim da sabedoria é Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Nós buscamos a sabedoria a partir de Deus, a temor do Senhor. Nós vamos necessariamente chegar no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o fim. A sabedoria nos conduz a Jesus Cristo, nos conduz ao Filho de Deus. Por isso que eu me deleito tanto na palavra de Deus, como também na criação de Deus, né? Os irmãos, a maioria sabe, né? Talvez o visitante não. Eu me formei em teologia, mas antes disso, eu fiz engenharia química. Fiz mestrado, né? E assim que eu botei o pé na faculdade de engenharia química, a primeira aula que eu tive lá de química, com a química mais ampliada, eu saí de lá: Deus do céu, como tu é maravilhoso. Quanto conhecimento, quanta beleza. Isso não é dos homens, isso não é do nada, isso é Deus, é Deus. Vamos assistir um videozinho então, onde nós vamos em 4 minutos, entendemos um pouco mais sobre Deus na criação. Até hoje, a pesquisa do SET falhou em detectar qualquer padrão ou informação que indicaria que há inteligência em uma galáxia distante. Volta um pouquinho, tem uma frase importante no início. Cientistas descobriram. Até hoje, a pesquisa do SET falhou em detectar qualquer padrão ou informação que indicaria que há inteligência em uma galáxia distante. Mas em outro universo, mais próximo de nós, cientistas descobriram uma gama de informações dentro do núcleo da célula viva. O DNA tem uma estrutura ideal para carregar informação. Nos A's, C's, T's e G's, as bases cientista, da tá? hélice do DNA, há o potencial para armazenar uma grande quantidade de informação. Na verdade, não há nenhuma entidade no universo conhecido que armazene e processe mais informação de forma mais eficiente do que a molécula de DNA. Um conjunto completo do DNA humano tem 3 bilhões de caracteres individuais.
Análises das regiões codificadoras da molécula de DNA mostram que seus caracteres químicos têm um arranjo específico que lhes permite transmitir instruções ou informações detalhadas, como letras em uma frase com significado ou dígitos binários em um código de computador. Bill Gates disse que o DNA é como um programa de computador, mas muito mais complexo do que os que nós conseguimos criar. Se você pensar sobre isso, mesmo que por um minuto, é uma observação altamente sugestiva, porque nós sabemos que o Bill Gates não usa vento, erosão ou um gerador de números aleatórios para criar um software. Na verdade, ele usa engenheiros inteligentes, engenheiros de software. Então, tudo que sabemos com base na nossa experiência sugere que os sistemas ricos em informação são criados a partir do design. Mas o que pensar sobre o fato de que há informação na vida? Em toda célula viva, de todo organismo vivo. Esse é o mistério fundamental de onde vem essa informação? Nos últimos 15 anos, o filósofo e cientista Stephen Meyer trabalhou para responder a essa pergunta. Meyer criou um argumento para desmontar que o design inteligente é a melhor explicação para a origem da informação necessária para criar a primeira célula viva. A informação que a molécula de DNA usa. Faz parte da nossa base de conhecimento o fato de agentes inteligentes poderem criar sistemas ricos em informações. Então, o argumento não se baseia no que não sabemos, mas sim no que nós sabemos sobre a estrutura de causa e efeito do mundo. Sabemos que, até agora, não há uma explicação naturalista, nem uma causa natural que produza informação, nem seleção natural, nem processos de auto-organização e nem o puro acaso. Mas nós sabemos de uma causa que é capaz de produzir informação, que é a inteligência. Então, quando as pessoas inferem o design a partir da presença de informação no DNA, estão fazendo na prática o que se chama nas ciências históricas de uma inferência à melhor explicação. Quando encontramos um sistema rico em informações na célula, na molécula de DNA especificamente, podemos inferir que a inteligência teve um papel na origem desse sistema, mesmo não estando lá para observar o surgimento do mesmo. Há 150 anos, Charles Darwin transformou a ciência com a sua teoria sobre a seleção natural. Hoje, essa teoria encara um desafio formidável. O design inteligente provocou uma descoberta e um debate intenso sobre a origem da vida na Terra. E para um número cada vez maior de cientistas, ele representa um paradigma. Uma ideia com o poder de, mais uma vez, redefinir os fundamentos do pensamento científico. Durante o século XIX, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, matéria e energia. Mas conforme entramos no século XXI, tem uma terceira entidade fundamental que a ciência precisou reconhecer, que é a informação. Então, à medida que encontramos a biologia da era da informação, cresce a suspeita de que o que vemos na molécula de DNA é, na verdade, um artefato da mente, um artefato da inteligência. Uma coisa que só pode ser explicada através do design inteligente. Conseguiram entender a ideia? Matéria, Até hoje, a pesquisa energia e sabedoria. Está em todas as células de todos os seres vivos. Aí nós vamos a Jó. Nós vamos a Jó. Jó 38, do 1 ao 7, vai dizer assim. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras... Perdi aqui, irmãos. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Posso dizer, como teólogo e como um homem da área da ciência também, quanto mais a ciência cutuca, mais ela encontra Deus.
Nós estamos numa época que está precisando se esconder as descobertas científicas. Quando o homem não estava enxergando ali dentro, né, foi para o espaço e não descobriu muita coisa, começou a descobrir umas coisas estranhas, ferro na origem do universo, devia ter só hélio e hidrogênio, estão achando ferro, com a luz que está chegando das estrelas, que viajaram esses bilhões de anos, e estão chegando aqui agora, o satélite James Webb está pegando as informações, ferro na origem do universo, que indica um universo criado pronto, não que evoluiu. Não, deixa para lá, vamos lá para dentro da célula. Começaram a enxergar através de microscopia eletrônica, cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear, não é só para olhar pulmão não, irmãos. Está olhando dentro da célula. O que eles descobriram? Inteligência. Não tem como negar. Não tem como negar. É o Senhor. A sabedoria do Senhor lá dentro. Então, irmãos, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor, conhecer o nosso Deus através desta palavra, que é revelação especial, e usá-la como guia, como mapa, para nós desbravarmos esse mundo e mostrarmos, falarmos para os ateus, para os infiéis, existe um engenheiro na criação, Senhor, Criador dos céus e da terra. Tente negar que isso é obra de um engenheiro. Você viu a comparação com o programa de software do Bill Gates? Você acha que a erosão, o vento, o sol, a lua, o frio, o calor vão criar um programa de computador? O DNA é milhares de vezes mais sofisticado. E está lá, dentro de cada célula, dentro de todo ser vivo. Como a palavra diz. Como a palavra. Glórias ao Senhor. Vamos orar, honrar esse Deus. Busquemos essa sabedoria, irmãos. Busquemos conhecer essas coisas. Que através desse conhecimento, nós vamos conhecer mais e mais do nosso supremo, maravilhoso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, local nas mentes e nos corações dos nossos irmãos aqui e de quaisquer outras pessoas que estejam, Senhor, também nos acompanhando através da internet. Que é um Deus Criador, Senhor de toda a criação. E quando nós buscamos a esse Deus na revelação especial e também na revelação geral, nós encontramos o Seu Filho Jesus Cristo. Ele é a encarnação, Senhor. Ele é a representação, a encarnação da sabedoria de Deus. Nós vimos, Senhor, que Salomão falou da sabedoria, o Novo Testamento falou de Jesus, Teu Filho. Ele é a sabedoria de Deus em carne e osso. Busquemos, Senhor, a cada dia sermos despertados para conhecermos mais da Tua palavra, mas também para conhecermos mais do Deus que está em cada célula de cada ser vivo, em todos os lugares do universo. Salomão vai dizer, se eu vou até o céu, lá Tu estás, se eu desço até o Sheol, Tu também estás. O Senhor está em toda a criação. Nos desperta, Senhor, para sermos pessoas que buscam o conhecimento para Te honrar, que buscam o conhecimento para conhecer mais de Ti, que buscam o conhecimento para fazer o que é correto, justo e imparcial, que buscam o conhecimento para transformar esse mundo em nome de Jesus Cristo. Sejamos pessoas que sejamos admirados como servos Teus, sejamos admirados como bons profissionais, sejamos admirados como pessoas que buscam conhecer e desbravar o mundo, porque o Senhor nos deu a terra, Senhor, para nós dominá-la, a dominemos e a sujeitemos. Dominar e sujeitar a terra é conhecer Deus também, através da Sua criação. Em nome de Jesus. Somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra nos traz alegria. Esse era o tema da mensagem. Alegria que vem da sabedoria. Possamos vivê-la, Senhor, buscando cada vez mais o conhecimento de Ti, para que sejamos sábios. Em nome de Jesus. Amém.